TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá, um programa com entrevistas. Janela do Céu. Boa noite a todos, estamos iniciando o programa Janela do Céu. Que o Senhor esteja sempre com cada um de vocês, que está sempre firme no Senhor, buscando a restauração, buscando a santificação nos seus corações. E hoje nós estamos aqui com a presença da nossa irmã Esther Andrade, da cidade de Jacobina, Bahia, que graças a Deus veio fazer uma visita para nós aqui na cidade de Cachoeira do Sul, que ela veio com outros motivos especiais que nós vamos ficar sabendo daqui a pouco, né? Mas nós queremos saber um pouquinho do seu testemunho, das suas experiências com Cristo. Ela que já está há um bom tempo na igreja e com certeza tem coisas maravilhosas para nos contar. E eu gostaria de abrir também para nós iniciarmos, sempre bom nós lermos a palavra do Senhor, né, que traz luz para cada um de nós, que é o Salmos 119, versículo 112, que diz assim: Induzo o coração a guardar os teus decretos para sempre, até o fim. Então acredito que é isso que Deus quer de cada um de nós, que nós possamos inclinar o nosso coração, colocar a verdade de Deus no nosso coração, para que nós venhamos segui-lo sempre, seguir os decretos do Senhor, porque Ele que traz vida e paz ao nosso coração. E às vezes nós estamos angustiados, estamos sempre andando após o mundo, seguindo as coisas naturais, mas o Senhor diz para nós inclinarmos o nosso coração a Ele, que com certeza nós vamos ter a paz que a gente tanto procura. Então, Esther, queremos iniciar esse compartilhar, esse bate-papo, querendo saber como foi que você recebeu a Cristo no teu coração. Sei que você já nasceu num lar cristão, né? Mas que a gente tenha a nossa experiência pessoal com Deus, que não é a experiência do pai, que não é igual da mãe, que não vai ser de um irmão, do familiar, né? E como foi para você receber Jesus? Como foi a tua relação com Cristo? Amém. A paz do Senhor a todos os irmãos. É muito gratificante poder estar participando do programa. Obrigada pelo convite, irmã, desde já. E eu nasci, no berço evangélico. Minha mãe sempre falou de Cristo para mim. Mesmo ela não tendo a realidade, quando eu era criança, bem menor, ela sempre falava de Jesus para mim. Então ela fez até a oração do novo nascimento. Eu tinha 8 anos e eu lembro disso, que aquilo me tocou bastante. Eu aceitei Jesus de coração. E assim que eu tive idade para o batismo, logo me batizei e não perdi tempo, eu fui mesmo. Mas assim, uma relação maior com Deus eu fui ter mais velha, porque eu não tinha aquela questão de estar meditando na palavra, não buscava. A gente conheceu o Evangelho do Reino, eu tinha quase uns 10 anos, por aí, mas eu não tinha aquilo de estar meditando. Mas minha mãe, ela persistia, ela estava ali fazendo culto doméstico, que ela aprendeu aqui na Igreja do Senhor Jesus Cristo, então ela sempre fazia o culto doméstico comigo. Por mais que eu não quisesse, minha irmã não quisesse, porque criança não quer ouvir a palavra 15 minutos. Então, era uma agitação, era agoniante para nós, na nossa cabeça, mas ela perseverou e aquela semente, ela não foi em vão. Aquela palavra, ela estava entrando para dentro de mim. E eu creio que Deus me guardou durante a minha adolescência, assim, Ele me separou. Eu não me misturava tanto com as outras pessoas, eu nunca me sentia parecida com as pessoas, entrosada com os adolescentes da minha idade, então eu sempre fui bem diferente. Apesar de ter um momento que eu quis experimentar um pouco mais das coisas do mundo, mas Jesus já tinha me separado, Graças a Deus, Ele me separou e Ele me resgatou. Ele disse não para mim ficar no reino. Ele me deu uma sacudida, graças a Deus, e eu comecei a ter uma relação diferente com Cristo do que eu tinha antes. Em torno de 16 anos, 17, eu me afastei um pouco da palavra, mas eu não tinha uma relação mesmo de estar meditando, não tinha. Depois que eu terminei o relacionamento, que foi todo errado, que eu fui, Deus me colocou para uma busca com relacionamento com Ele. Toda a intimidade com Deus, de eu buscar, de eu acordar cedo para dar as primícias, de eu ler a palavra, buscar entender. Ouvi muitas ministrações
Era diferente porque aquele momento o Senhor, Ele me despertou novos dons que eu não sabia que eu tinha, sabe? Dom de oração, de interpretação. Até no louvor melhorou muito. Então, o Senhor, Ele quer nos usar. E às vezes a gente que tá bloqueando ali, né? Não deixa o Senhor nos usar como Ele quer. Mas depois Ele mostra que é um desfrute. Não é algo por obrigação nem imposição. É algo que a gente vai fazer porque o Espírito Santo, Ele vai nos levar a ter aquele relacionamento com Ele. E não porque ninguém falou, não foi porque minha mãe falou. Minha mãe, ela regou. Ela colocou aquela semente e ela estava sempre regando. E uma hora, aquela semente, ela germina, né? Então, eu não quero me afastar dos caminhos do Senhor. Mesmo quando eu vejo que eu estou um pouco assim afastada, não estou como Ele quer, não afastada, mas não do jeito que Ele gostaria que eu estivesse. Eu clamo a Ele que Ele não deixe que eu saia da presença dEle. Porque não existe esperança fora de Cristo. Não tem como eu viver sem Cristo, não faz sentido. Quem quer que seja que já experimentou Cristo, se sair, nunca vai se sentir bem, vai morrer, vai se sentir morto por dentro. Não tem nada pior do que isso, né? E às vezes a gente olha para as pessoas que não têm Cristo, como é que elas vivem? É triste você pensar assim, como é que essa pessoa vive? Como é que eu não me preocupo com essa pessoa que ainda não tem Cristo? Então, assim, quando a gente começa realmente a olhar para os preceitos do Senhor, Ele vai trocar tudo aquilo que a gente pensa, da forma que a gente pensa e é. Ele vai começar a nos dar uma visão diferente sobre tudo, né? Começar a olhar de acordo com Cristo. Eu vou ter que analisar, me preocupar com as coisas de Cristo. E quando a gente começa a se preocupar com as coisas de Cristo, parece que tudo aqui ao redor já não é mais tanta preocupação, né? Então eu vi assim que Deus me fez essa transformação, ainda está fazendo, claro, mas uma calma, uma paciência que Ele me deu, sabe? De não estar me estressando com as coisas externas. É muito difícil estar me estressando, mas eu me estresso, claro, né? Como todas as pessoas humanas. Mas assim, eu sempre clamo ao Senhor para Ele me dar paz. E Ele me deu muita paciência, Ele me quebrou nessa área, porque eu sempre fui muito arrogante, né? Mas o Senhor transforma, Ele coloca outra mente na gente. Graças a Deus. Com certeza. Parece que Deus vai lá e mexe lá no lugar que ninguém consegue acessar, troca a motivação, troca os gostos, os sonhos, e de uma forma amorosa, né? Que a gente não percebe que de repente, como você falou antes, né? Ali por aquela idade de 15, 16, é uma idade que todo mundo tenta se entender, eu acredito, né? Quer se encontrar e começa a despertar a curiosidade, né? Então, aquilo ali muitas vezes nos distrai do Senhor. Cada um, enfim, tem a sua experiência, mas Deus sabe até com essas coisas nos trazer de volta para a realidade, né? Então, de repente, a gente estava totalmente voltado para o mundo, interessado em várias coisas, e de repente Deus muda aquilo e coloca interesse por outras coisas que nos dão a alegria, né? E essa experiência, às vezes, é como o filho pródigo, né? Que sai por um período, mas até Deus está no controle, né? Porque naquela passagem o pai deixou ele ir, né? Então, às vezes, por mais ruim que seja, Deus permite, né? A gente, então, ir atrás daquilo que a gente acredita ser o amor, ser a alegria, para depois mostrar o que é a verdadeira alegria, o verdadeiro amor, que é só Ele, né? Sim, Ele nos mostra que não tem nada lá no mundo que vai nos preencher. Ele precisa fazer com que nós vejamos, porque se Ele muitas vezes só fala, a gente não acredita, a gente é teimoso, né? A gente quer pra cara, então Deus deixa. E Ele deixa porque Ele ama, porque Ele quer mostrar pra gente. Então, assim, depois você tem uma outra realidade, uma outra visão, e não quer mais, de jeito nenhum, você não quer mais voltar pra lá, porque sabe que não tem sentido nenhum. É triste. Então, nossa alegria muda. Qual é a nossa alegria? Quem tá no reino? Nossa alegria não pode ser nas coisas do mundo. Mas quem é que vai mostrar isso pra nós? É Deus que vai mostrar.
Não é alguém que vai fazer eu entender. Não, um irmão vai me ajudar, claro. Sempre em oração, como muitas pessoas oraram por mim. Porque eu estava completamente desligada da videira, eu estava muito morta mesmo, né? E as pessoas oravam, os irmãos da igreja todos oravam, minha família. E eu sentia as pessoas orando. Isso é que é muito interessante. Eu sentia minha mãe orar, eu sentia a oração dela por mim. E aquilo me motivava assim, poxa, estou sentindo mal-estar como eu estou. Tem gente orando por mim, né? Então, a oração é muito importante, né? A gente tem que aprender a usar essa arma para a edificação do corpo. Orar para que nossos irmãos sejam recuperados, nós mesmos, pela nossa edificação. Como é que a gente vai vencer se a gente não orar? Deus mostra as nossas deficiências, nossas fraquezas, e a gente não ora, né? Nós precisamos levar em oração: Senhor, eu tenho essa fraqueza, Senhor, eu sou dura mesmo. Falar para Deus: Senhor, eu sou ruim mesmo. Nós não somos bons. E o pior é que nós pensamos que somos, então Deus tem que mostrar que a gente não é. E eu glorifico a Deus porque Ele me mostra. Ele me mostra mesmo. E eu vejo como eu sou ainda carente da graça do Senhor. Eu preciso muito de mudança. Não é porque eu já mudei bastante, que eu me recuperei bastante, que eu estou pronta. Não. Nós temos ainda muita coisa para mudar. Eu sei, eu tenho consciência que eu tenho muita dureza de coração ainda. E é por isso que a gente tem que perseverar, né? Por isso que a palavra do Senhor fala em perseverança. Senão a gente não vence. Não é, eu já consigo isso, já tá bom. Não. Eu já consigo perdoar. Irmãos, é aí que Deus mostra que não consegue, não. Né? Quando a gente pensa que já, a gente tá num engano terrível. Né? Então, Deus me mostrou isso também. Né? Essa autossuficiência. Pensar que jamais. E Ele desmascara o nosso ego. E é triste, é decepcionante para nós quando a gente começa a se enxergar. Mas a gente precisa desse processo diariamente. A gente precisa se enxergar diariamente, porque senão a gente nunca vai mudar, né? E tem um versículo aqui no Salmo 119 mesmo, né? O versículo 71. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Então, o Senhor, Ele vai nos levar à aflição, para que a gente aprenda a viver de acordo com a vontade dEle, né? Ele vai mostrar quem a gente é, pra gente se consertar, mas se a gente não aceita que a gente não é bom, a gente não muda. Primeira coisa, aceitar que a gente não tá bom, a gente não tá perfeito e que a gente precisa de mudança. E aí o Senhor vai fazer a obra. Amém. Esther, e como foi que você se sentiu assim vontade de começar a buscar a palavra depois? Começou o que surgiu no teu coração de interesse pelas coisas de Deus? Ou foi alguém que te ajudou em terapia? Como foi que você, com essa experiência, né, que você teve, conseguiu assim correr para a palavra? Que às vezes a gente precisa entender o que está acontecendo, né? Teve, na verdade, um seminário. Eu não sei, né, como é que Deus faz. É uma obra interna e subjetiva que a gente nem entende como é que Ele faz. Não dá para explicar, porque assim, foi um seminário que eu lembro que teve minhas testemunhas. E não sei porque depois que eu vi aquele seminário, eu fiquei diferente. Mas Deus, na verdade, Ele já estava trabalhando sem que eu percebesse. Dentro de mim, fora de mim. Minha mãe sempre estava pegando no meu pé, né? Só que ela pensou, não, agora eu vou parar de falar. Vou só orar. Quando ela parou de falar e começou só a orar, eu não sei o que aconteceu dentro de mim, mudou minha cabeça. Eu vi aquele seminário e eu me constrangi tanto. E de repente eu comecei a ler mais a Bíblia, a orar, eu peguei um gosto assim, sobrenatural, eu não sei explicar o que foi direito, né? Então, que floresceu, brotou aquela semente que foi plantada durante tantos anos. Sim, brotou de novo. Então, eu comecei numa intensidade assim, buscar Deus, que é a obra do Espírito mesmo. Uma intensidade que eu nunca tinha antes experimentado, mas foi uma graça assim que Deus me deu para mim perseverar ali, né? Para Ele me tirar daquele engano que eu estava. E glória a Deus por isso, né? Porque foi uma bênção, assim, me despertou tantos dons e uma visão, uma alegria, assim, meditar a palavra, que eu nunca tinha sentido antes, assim, pegar a Bíblia e ficar feliz. Foi uma bênção aquilo, foi muito bom. E aí começou a fazer louvor, começou a se engajar mais para servir a Deus também. Os louvores eu sempre participei desde
nem lembro, eu acho que eu tinha 14 anos, que eu sempre estava no louvor. Só que eu não tinha nem realidade do que era um louvor, né? Então, assim, nesse período, Deus me deu até uma visão diferente sobre o louvor. Eu já tocava, mas foi diferente. Até para pegar um violão, tinha temor, assim. Digo, Deus, me ajude, sim, a louvar. Porque louvar não é cantar bem como as pessoas pensam. Não é tocar bem como as pessoas pensam, não. Ali eu estou oferecendo meu louvor a Cristo, é para engrandecer Cristo. É Ele dentro de mim, louvando Ele que está lá. Né? Então, eu tenho que consagrar. Então, para mim já foi totalmente aquele louvor, totalmente diferente do que era antes do louvor. E eu amava louvar assim. Nossa, toda hora eu tava com o violão na mão. Era uma alegria total. E antes disso eu nem pegava no violão. Minha mãe falava assim, tem que ensaiar, galeguinha, como ela fala, né? Eu falava assim, não mãe, não precisa, eu já sei. Era o que estava na minha cabeça, que eu já sabia, que eu não precisava. Então é um engano que Satanás coloca na nossa mente. Porque a gente não sabe de nada, irmãos. Quem sabe é Jesus. E se a gente pensa que sabe, Ele mostra que a gente não sabe. Até aquilo que a gente sabe fazer, como tocar um violão, Ele pode me envergonhar e mostrar que eu não sei e eu não saber botar nem a nota ré. Não é? Porque eu tenho que reconhecer que o dom é dele. Então até isso foi diferente. Eu comecei a pegar os materiais, esse CD que tem, né, do Levitas. Eu comecei a ouvir, comprar material, toda hora eu queria comprar material. Graças a Deus. Que bênção, né? A gente vê bem que Deus tem o tempo certo, Ele desperta o nosso coração, né? Tem até um versículo que diz, e não desperteis até que este o queira, né? Então Deus fica ali nos aguardando com a paciência que Ele tem, com o amor dEle, só investindo em cada um de nós. E no momento certo, de repente, que como você disse, né, a gente não sabe nem explicar, de repente dá um clique lá dentro, né? E a gente começa a ver que tudo que Deus fala é verdade, né? E é muito melhor a gente viver com Cristo na realidade espiritual. Mas nós vamos fazer um breve intervalo e nós já voltamos. Queremos saber muito mais aqui da nossa irmã que é de longe, né? Das igrejas aqui que estão mais concentradas aqui no Brasil, no sul do Brasil, das experiências que ela tem tido com o Senhor. Fique conosco. Janela do Céu.